todos. Paz seja convosco. Amém. Por favor, abra a Bíblia em Provérbios 16:32. Provérbios, capítulo 16, verso 32, por favor. Gostaria de estar compartilhando com os irmãos o tema autoconhecimento, o caminho para a restauração. Autoconhecimento, o caminho para a restauração. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, ó Deus, por tua presença, Pai, em nosso meio. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo, Deus, venha falar conosco, Deus, que todo bloqueio, Deus, das trevas, em nome de Jesus, venha cair por terra. E que nós possamos ser tocados, ó Deus, por tua palavra, Deus, acrescidos, ó Deus, em conhecimento da sua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Pois bem, diz assim, melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Amém? Pois bem, longânimo, o que significa a palavra longânimo? Longânimo significa alguém que suporta pressões sem perder o equilíbrio. Alguém que suporta a pressão sem perder o equilíbrio. Psicologicamente falando, significa que é uma capacidade de lidar com os trancos da vida sem ser dominado por elas. Bem, isso é longânimo, a definição de longânimo. Pois bem, o texto fala aqui que é melhor o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Antigamente, as cidades, a expressão de vigor e de controle, principalmente dos reis, eram aqueles que sempre buscavam ampliar seus territórios, domínio, aquela questão de estar sempre invadindo outras nações. Então o texto, por causa da situação da época, o escritor de Provérbios fala que tomar uma cidade. Então a verdade é que quando nós lemos esse texto, isso nos ensina que a maior conquista que o ser humano pode ter não é sobre bens materiais, não é sobre tantas coisas que nós desejamos conquistar e temos conquistado, não é sobre isso. A maior conquista de uma pessoa é quando ela governa a si própria. Amém? Por isso, o autoconhecimento, à luz da palavra do Espírito Santo, é o primeiro passo para a restauração. Nós não temos condições de controlar algo se eu não conheço. Eu tenho de conhecer as minhas fraquezas, as minhas debilidades, para que então eu possa controlar. E é verdade que nós conhecemos em relação a conhecermos nós mesmos, é bem difícil. Quantos aqui, na minha época, eu já faz uns ciclos, quase 60, aí, eu já fiz algumas entrevistas de emprego, aí o entrevistador fala para você assim, lista para mim as suas qualidades boas. A gente fala assim, ó, desenvoltura, ó, isso, só aquilo, aquilo.
E quando a pessoa pergunta, lista para mim as suas qualidades ruins, a gente não consegue falar, pode ser assim ou não? Já passou por isso? Não consegue listar. E a gente vê aqui, lá no início do capítulo 1 do livro, da restauração da alma, tem pelo menos 33 itens de indícios de saúde emocional. 33, na verdade, que tem mais, se espremer sai mais. E a gente colocando a nossa vida diante desses 33 itens aí, a gente até descobre que tem muita coisa que temos que está escrito desses 33 itens de saúde, demonstração de saúde emocional, que a gente, será que eu tenho isso? Não sabia que tinha isso. Nem que, na verdade, para falar, para entender de nós mesmos, nós somos muito falhos. E é por isso que nós precisamos da palavra de Deus para poder estar jogando luz naquilo que está bem escondido lá no fundinho da alma. O Espírito Santo tem que jogar luz nisso. Então, antes do domínio próprio, o conhecimento de si mesmo, isso mostra que existe um mundo interior que nós precisamos ser conhecidos e administrados. Amém? Então nós vivemos um tempo em que as pessoas investem muito tempo conhecendo tanta coisa, nós estudamos, nós procuramos nos instruir, conhecer tanta coisa, N coisas na vida da gente, mas a verdade é que conhecer nós mesmos nós não conhecemos. A Bíblia mostra que existem áreas do coração que nem nós mesmos conhecemos. O Jeremias, ele fala assim, ele pergunta, quem conhecerá o coração? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. E aí ele acrescenta, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isto, para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O Davi, ele reconhece em Salmo 19, 12 e 13, ele reconhece que na vida dele, no fundo da alma dele, havia faltas ocultas. Diz assim, quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreei de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Dito tudo isso, nós podemos concluir que nós somos estranhos a nós mesmos. Então nós precisamos da luz do Espírito de Deus, da ação do Espírito Santo, para revelar realmente quem somos. A verdade é que o autoconhecimento bíblico não nasce assim de quando nós, diante desse capítulo 1 do livro, a gente lê aquilo que está escrito ali, aquelas menções de saúde emocional, e olha para dentro de nós mesmos. Funciona. Até descobre alguma coisa, né? Mas a verdade é que, para que nós possamos, ter um resultado e nós venhamos realmente saber quem nós somos, é só mesmo através da luz do Espírito de Deus na nossa vida. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, porque mostra que a restauração começa quando Deus ilumina as escondidas dentro do nosso coração. Que Deus faz isso. Então eu tentei conceituar o que é o autoconhecimento biblicamente. Eu defini da seguinte forma: o autoconhecimento é conhecer a si mesmo à luz de Deus, reconhecendo quem somos, o que há em nosso coração, e isso deve refletir em nosso coração a vontade, a necessidade contínua de buscar a graça transformadora de Jesus. Isto é,
conceito de autoconhecimento. A gente busca, muitas vezes, restauração de áreas visíveis da nossa vida e a gente não se preocupa, não deseja tocar, que Jesus vem tocar as áreas profundas da nossa alma. Existem feridas que ninguém vê, dores que não aparecem no rosto, traumas escondidos, emoções mal resolvidas e sentimentos guardados há anos e anos. Eu estava conversando com uma pessoa, tem uns 15 anos que ele se separou da esposa. E ele falou assim, eu notei pela impostação de voz dele, do semblante dele, que aquilo ainda dentro dele estava mal resolvido demais. Mal resolvido. Gente, a gente se preocupa tanto com alimentar, fazer ginástica, cuidar do físico, né, do espírito, sendo em busca de Deus, jejum, ler a palavra do Senhor, mas em relação à alma, nós nos esquecemos de cuidar da nossa alma. E é verdade que a alma doente, ela contamina o espírito, contamina o corpo. Porque a Bíblia fala que um coração triste, uma alma triste, ela enfeia o rosto. Então tudo que a gente traz dentro de si reflete no espírito, reflete no corpo. E a gente tem que olhar com carinho para essa área, no nome de Jesus. Então a gente vê aqui, por isso a restauração começa com o autoconhecimento. Ninguém trata uma ferida que não conhece. Ninguém busca cura para aquilo que acredita não existir. Antes que Deus cure, Ele revela. Antes que Deus restaure, Ele mostra aquilo que precisa ser tratado. Nós não sabemos. Deus, Ele tem que jogar luz nisso. Esses encontros de pós-conferência, nós vamos iniciar e nós somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos, na luz da palavra de Deus, não para que as coisas que estão lá no fundo da nossa alma venham nos prender ao passado, mas para permitir que o Senhor cure aquilo que foi ferido, restaurar aquilo que foi quebrado e transformar aquilo que precisa ser mudado dentro de nós. Eu vou usar aqui a condição do Pedro. O Pedro é um retrato da condição humana. Eu acho que todos nós aqui temos um pouquinho do Pedro dentro de si. Todos nós temos. Pedro. Quando nós olhamos para a vida do Pedro, nós percebemos que ele reflete a nossa própria história. Ele era um cara corajoso, tinha suas fraquezas, a sua fé às vezes hesitava, ele tinha suas quedas. O Pedro, ele declarou que ele amava o Senhor Jesus, mas ele não conhecia ele profundamente, ele não amava nem a si próprio. E foi a verdade que foi através do confronto da palavra do Senhor Jesus que o Pedro descobriu que realmente ele precisava de um processo de transformação e de restauração da vida dele. Amém? Aleluia, Jesus. A gente vê o pessoal falar com o Pedro, eles tinham um temperamento sanguíneo. A verdade é que, embora a Bíblia não classifique, não usa essa classificação dos temperamentos humanos, os estudiosos que avaliam a personalidade humana, eles citam as características de uma pessoa de temperamento sanguíneo, que era o Pedro. O Pedro, ele era comunicativo, ele era um cara entusiasmado, ele era impulsivo e era uma pessoa intensa. Ele era um homem de grandes virtudes, mas
também de grandes fraquezas do Pedro. Oscilava em altos e baixos. O humor dele, o jeito dele ser. A verdade é que a personalidade dele marcante levava a atitudes extraordinárias. A verdade é que isso que a gente vê referindo a Pedro aqui na Bíblia é muito pouco. Pedro, ele deu um trabalhinho danado para o Senhor Jesus. Amém? A verdade é que aqueles que têm mais problemas sempre atrai a presença do pai, da mãe. Agora o Pedro, principalmente o Pedro, Jesus sempre reunia com os 12 lá, mas o Pedro, o Tiago, o João, tá vendo? Na transfiguração eles estavam juntos, sempre juntos de Jesus. Jesus, ele gastava um tempo maior com eles, porque sabia que eles deveriam ser mais tratados que os outros. É igual quando acontece na casa da gente, né? Os filhos mais problemáticos, as mães focam mais nele, e aí acaba gerando ciúme no outro que, né? Ah, mãe, isso aí causa até um sentimento de rejeição no outro, né? Mas a mãe, porque foca um só para o outro mais problemático, aí o outro fica assim, a mãe me ama, cresce até com aquele sentimento de rejeição para a vida toda. Isso acontece, né? Principalmente que antigamente chegava as famílias numerosas, 10 filhos, a mãe para cuidar de todos, né? E aí o foco é sempre naquele mais problemático. E aquele que é certinho se sente rejeitado. Doença não, vocês sabiam? Pois bem. Então Pedro, ele era temperamento sanguíneo. Então, o sanguíneo, ele costuma ser uma pessoa alegre, de grande sociabilidade, entusiasmado, mas ele precisa, como do Pedro, o livro Pedro, na Bíblia lá, ele precisa de desenvolver a constância, né? Não tinha disciplina, indisciplinado, e ele precisa também de desenvolver o autocontrole, a vida dele. Então, diante disso, surge uma pergunta: nós podemos mudar? Temos condições de mudar o nosso temperamento? Primeiro, vamos fazer uma distinção aqui entre temperamento, caráter e personalidade. Isso é importante. Pois bem, o que é temperamento? É a disposição natural com a qual nascemos. Isso é biológico, nós nascemos, né, com isso. É natural. Temperamento. Algumas pessoas são mais impulsivas, outras mais calmas, algumas extrovertidas, outras mais reservadas, mais inibidas. O que é caráter? O caráter, ele é formado e transformado ao longo da vida. São um processo, é o processo da vida que molda o caráter da pessoa. E também por meio das escolhas, valores, experiências. E para o cristão, o que molda o caráter cristão é a ação do Espírito de Deus. A pessoa pode chegar, né, com valores distorcidos, mas se ela aceita o Senhor Jesus, amém? O Espírito Santo transforma a vida dela e ela então passa a refletir os valores do reino de Deus. Psicologicamente, o temperamento possui uma base, como eu falei, biológica, isso é natural. Mas é verdade que a maneira de nós expressarmos esse temperamento pode ser profundamente modificada. Já viu aquela história, a pessoa fala assim: eu vivi assim, eu aprendi assim, eu vou ficar assim, nada me muda. Isso aí, a pessoa que se comporta, ela vê que a vida dela está indo no buraco, ela tem comportamentos ruins. Se ela pensa assim, isso é sinal, sabendo, entende disso, é falta de inteligência emocional. Eu sou assim, ninguém me muda. Aí a pessoa perde o casamento, o convívio com ela fica insuportável.
Porque ninguém gosta de carregar mal. Tem gente que, desculpa a expressão, é uma mala de papelão cheia de pedra, dia de chuva, ninguém carrega. Tem gente que é chato. É o novo chato. Tem que achar quem é. É verdade. Quem não conhece um chato? Não conhece. Eu sou chato. Pergunta às pessoas que me circulam que você vê, cara é chato. Tem que mudar. É velho. Então, então a gente pode ser uma pessoa irada, pode aprender a controlar a sua raiva. A pessoa que não tem paciência, ela pode cultivar a paciência. Porque na vida a gente tudo é cultivado. Nem tudo nós temos, nós temos que buscar ter. Não é assim ou não? Isso é muito bom. Nós temos que buscar. Talvez nós não mudamos a nossa predisposição natural, né? Nascemos de jeito, mas nós podemos mudar o nosso comportamento e amadurecer emocionalmente. Nós temos que procurar amadurecer emocionalmente. A Bíblia, ela mostra alguns impossíveis aqui que foi transformado. Por exemplo, o Pedro impossível, ele tornou-se mais equilibrado. O Saulo, perseguidor da igreja, ele se tornou um camarada mais equilibrado, ele se tornou Paulo. Paulo significa no original esse nome significa pequeno, ele achava grandão demais, sabendo de todas as coisas. A seita do Nazareno, vamos ter que acabar com essa seita do Nazareno, perseguiu, matou. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, deixou de ser Saulo, perseguidor, passou a ser perseguido, e Paulo significa pequeno. O João, esse apóstolo que eu falei, todo mundo conhece, o João, o apóstolo do amor, o camarada é um leão. Eu não achei porque chamava ele de trovão, acho que ele era um berrava dos outros. É muito bravo demais, trovão, ignorante, bravo. Deve ser aquele cara que está com aquelas patadas, tudo nos outros, sem educação. Mas ele teve um encontro com Jesus, o apóstolo do amor, ele fala, filhinhos. Ficou mansinho, como um cordeiro. Mansou Jesus. Jesus teve um encontro com Jesus, Jesus amassou ele. Olha aí, Jesus amassou ele. Moldou ele, o temperamento dele. Era forte, impossível, mas era um cara zeloso. Mas após a convivência, Jesus, ele colocou os princípios do reino, os valores do reino na vida dele. O João estava no meio, aquela ocasião, falou assim, Jesus em relação ao reino de Deus, o João falou assim, queria uma posição de destaque, ambicioso, lá no reino de Jesus. Lembra dessa passagem? Dazinho bacana para mim, você entrar à sua direita ou à sua esquerda lá no reino. Era ambicioso. Mas após essa convivência, bebendo na seiva que Jesus exalava, ele teve o seu caráter moldado e passou a chamar o apóstolo do amor. Aleluia. É verdade que a graça de Deus não destrói a personalidade, mas redime e a santifica. Glória a Deus. Como eu falei, é uma situação natural, biológica, mas a pessoa é moldada, é amansada. Então nós não mudamos, não conseguimos mudar completamente o temperamento. Nem Deus muda. Ele molda. O Espírito de Deus molda. Faz os ajustes. E se a pessoa não vigiar, aflora de vez em quando essa condição caída, a condição adâmica,
floresce, a pessoa volta a ser como antes. Então aqui nós encontramos uma descrição. O problema do Pedro não era o seu temperamento, mas ser governado por ele. Por isso, antes de transformar o Pedro em grande líder, foi necessário que a palavra revelasse aquilo que estava lá nos meandros da alma dele. Revelou lá quem havia nele. Porque ninguém governa o próprio espírito sem primeiro conhecer o próprio coração. Antes de mostrar a transformação de Pedro, é muito interessante apresentar quem ele era antes disso, de ser transformado. Antes do Pedro ser transformado, encontramos um homem sincero em seu amor por Jesus. Ele amava realmente Jesus, mas ainda governado por suas emoções. Ou então, ele confundia o seu sentimento, que amor não tem nada a ver com sentimento. Amor é uma decisão, é um mandamento. Que a Bíblia fala: maridos, amai-vos suas esposas. Amai-vos, é um imperativo, é um mandamento, não um sentimento. Mandamento. Eu acordei hoje, não estou amando menos minha esposa, não existe não. É um mandamento. De repente ele amava, mas às vezes é aquela coisa de emoção. E emoção, como a nuvem, passa. Mas o verdadeiro amor, ele fica. Vem a tempestade que vier, a adversidade que vier, o amor fica, o amor prevalece. Jesus falou que tudo vai passar, tudo, mas o amor, ele vai prevalecer. Aleluia. Então Pedro era impulsivo. Ele falava antes de pensar e agir antes de refletir. O que a Bíblia fala? Nós temos que ser tardio em falar e mais ouvinte. A gente vê muitas pessoas, e aí acontece muito conosco. A gente vê uma situação e já logo vai emitir opinião a respeito. Depois já aconteceu com vocês. Depois a gente vai ver, não tem nada a ver. Mas a língua foi e falou, e não devia. Já aconteceu comigo. Fala antes de pensar e age antes de refletir. Foi em Mateus 16, 22, foi o Pedro que ele repreendeu o Senhor Jesus quando o Senhor anunciou sua morte. Mateus 16, 22, ele repreendeu Jesus. Lembra como ele estava cruindo em relação a Jesus? Em Lucas 22, 23, o Pedro ele afirmou com convicção que jamais o abandonaria Jesus e que estava disposto a ir com ele até a prisão e a morte. Mas depois ele falou, viu? Antes de estudar para cantar, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E ele negou, o cara cantou, apoiei 2 vezes, apoiei 3 vezes. Está vendo? Eu vou com o Senhor Jesus até a morte, até o fim, eu te amo. Olha o Pedro de novo aqui, ó, no Getsemane, João 18, 10. O Pedro, tomado por um impulso, ele tirou a espada da capa, da bainha, e cortou a orelha do soldado. Suas atitudes eram um homem sincero, corajoso e apaixonado, mas também alguém governado pelas emoções, excessivamente confiante em si mesmo. Ele tinha grandes virtudes. Mas para ser antes de ser usado poderosamente por Jesus, o Pedro precisou ser confrontado pela palavra de Deus e até então aprender a governar o seu espírito. E aquilo que de impulsividade
identidade que ele tinha, que ele expunha em suas ações, a graça de Deus deveria transformar. Ele tinha que pregar o amor, as novidades do reino. Ele poderia ser assim, impulsivo, deveria ter paciência, muita calma, muito amor, deveria ser transformado antes. O Pedro era outro, confiante, outra característica dele. Ele confiava mais em sua disposição e em sua coragem do que na graça e no poder de Deus. O que a Bíblia fala? Jeremias: maldito é o homem que confia na força dos seus próprios braços. Vai dar ruim. Ele era convencido da sua própria fidelidade ao Senhor. Ele afirmou a Jesus: ainda que todos se escandalizem de ti, Jesus, eu nunca me escandalizarei de ti. Mateus 26:33. Aí me grava. E ainda ele declarou em Lucas 22:33: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão. Ele era até uma pessoa até sincera, ele subestimava a força dele, ele superestimava a força dele e subestimava a sua fragilidade. Ele achava que ele era um fortão. Ele via em si a coragem suficiente para morrer por Cristo, mas desconhecia o quanto dependia da graça de Deus para permanecer fiel. Poxa, nós precisamos da graça de Deus para tudo. Até para eu ser fiel a Deus, é a graça de Deus que tem que operar na minha vida. Não tem jeito. Até para isso. Até para adorar a Deus, eu preciso da graça de Deus. E é Deus que me capacita a tudo. Para amar. Aleluia. Por isso, antes de chamar o Pedro para uma coluna da igreja, ele deveria ser moldado por Deus. Jesus precisou confrontar sua autoconfiança. Ele quis dizer que jamais negaria o Senhor Jesus. Ele precisou descobrir que a força do homem é insuficiente e que a verdadeira segurança não está em confiar em si mesmo, mas em depender inteiramente do Senhor Jesus. A fidelidade dele que ele falava aqui tinha em relação ao Senhor. Ele estufava o peito e falava: é sustentada, teria que ser sustentada, e é sustentada pela graça de Deus. E é verdade que aquilo que a autoconfiança escondia, a palavra de Cristo, a palavra que Jesus revelou, e a graça do Senhor transformou ele num grande ganhador de almas. O Pedro era instável. Como vimos, em um momento ele confessava que Jesus era o Cristo. Em outro procurava impedir que ele fosse para a cruz. Se ele entendia que Jesus era o Cristo, Jesus é o ungido de Deus, por que quando Jesus foi para a cruz e impediu Jesus de ir para a cruz? Jesus falou: sai de mim, Satanás. Faça de mim. Está vendo como? Temperamento instável. O apóstolo Tiago fala sobre o homem de aspecto dobre. O cara sempre na dúvida, está sempre em cima do muro. Ele pensa muito e acaba decidindo e as suas decisões são decididas em dúvida, sempre em cima do muro. Tem um momento em Mateus 16 que falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas com Jesus, vai não, gente. Vai não. Foi o mesmo Pedro que, cheio de fé, Mateus 14, 29 ao 30, ele começou a andar sobre as águas. Cheio de fé.
Mas ele começou a andar, a olhar pelas circunstâncias ao redor dele, o mar revolto, muito vento. Ele duvidou no coração dele. Mas a verdade é que a fé também é a fé que sustenta, é a graça que sustenta a nossa fé. Mas é verdade que nós vamos até onde a nossa fé ela pode nos levar. O resto é a graça de Deus. Aleluia. O resto é a graça. Se eu usar 5% de fé na minha vida para conquistar e fazer tantas as coisas que a gente deseja fazer, aí não preciso de Deus. A fé é operada juntamente com a graça, mas de acordo com a nossa atitude. Eu ajo em fé, ando em fé, e no momento que eu não consigo mais demonstrar minha fé, para não ser força dos meus próprios braços, Deus vem com a graça de Deus. E a coisa acontece. Instável Pedro. Mas uma coisa não podemos fazer, né? Falar. A gente vê a graça de Deus. Ele andou um pouco afundando, mas Deus, Jesus pega na mão dele e ele volta andando. Ninguém nunca fez isso na nossa vida. Ninguém pode encher o peito e falar: eu andei sobre as águas. Pedro, com Jesus ele voltou. Pode procurar alguém que andou na face das águas. Antigamente fazia um filme de Kung Fu, cheio de efeitos especiais, né? Os caras. Sei, muito esquisito. Mas Jesus, ele faz. Isso acontece de que maneira? Quando nós estamos assim, lá no fundo do poço. É o fundo mesmo, quando é no fundo que não tem jeito de descer mais. Aí então eu olho para cima. E a graça de Deus me alcança. Isso é a graça de Deus. Aleluia. Aleluia. E o Pedro andou sobre as águas. Vida de altos e baixos. Momentos de fraqueza, de insegurança. Oscilando entre confiança em Deus e confiança em si mesmo. Ele conhecia suas intenções, mas desconhecia a profundidade de suas limitações. Então Jesus, ele não desistiu de Pedro, por causa da sua instabilidade. Jesus, ele lidar com a situação, da nossa situação, até a última instância. Né, Jesus? Primeira, segunda e terceira instância. Jesus, diante de nossas situações, ele nos leva, nos acompanha até na terceira instância. Porque ele não desiste de nós. Aleluia. Pedro, ele era governado pelas emoções. A pessoa que é governada por emoção é igual, tem uma música antiga que fala assim: uma folha seca. Como é que é? Júlia, uma folha seca caída no chão, vive vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem se não refresca. A vida de Deus, pobre miserável, pensa em se lascar. Oh, Jesus! Graças a Deus, nós Jesus. Aleluia! E assim, ele conhecia o que desejava fazer, mas ainda não conhecia a profundidade das suas fraquezas, que dava errado. Movido pela emoção, ele prometeu fidelidade até a morte, movido pela coragem do momento, puxou a espada lá no Getsemane, tudo impulsionado pela emoção. A gente não controlar nas emoções, a gente enfia os pés pelas mãos direto e reto. Aí depois, aí já era. Está sentindo, você quer pensar assim, eu estou sentindo que isso aqui vai dar certo. Pô, e sentir, ninguém sente.
Fé é certeza, é convicção. Estou sentindo de Deus. Não existe isso. Fé é certeza, é convicção. Fé é sentimento, fé é certeza. Aleluia. Movido pelo medo, ele negou a Jesus diante de uma simples pessoa. Está vendo? Se ele negou Jesus diante de uma simples criada, ela falou: é um deles. Não, não sou não. É um deles? Não, não sou não. Então, diante de um aperto maior, né? Ele ia dar a linha. Está vendo? Quando Jesus ele não rejeitou Pedro com as suas fraquezas. Pelo contrário, Jesus ele confronta o Pedro e da ação e a partir da ação do Espírito Santo, Pedro deixou de ser um homem governado pelas emoções, para se tornar um homem governado pelo Espírito. Porque a verdadeira restauração não consiste em mudar a personalidade, mas em submeter o coração ao governo de Jesus. Isso é restauração. Governar, isso aqui que é a sede do sentimento humano no coração. Tenta sentir uma hora quando você está antes é um filho assim meio. Quando você está assim, eu vou usar a palavra, quando surge aquele sentimento, não passa comigo por aqui, a gente tá aquele. Já sentiu isso? A Bíblia fala que do coração são as saídas. O coração apresenta o homem as saídas da vida. Só que nem toda direção que o coração dá vai galgar sucesso. É enganoso, sentimento enganoso. E aí, quando a razão é aguçada pelo Espírito de Deus, aí a pessoa não erra. Espírito de Deus na razão, a pessoa fica firme. Pode enfrentar o inferno que for, as legiões, a potestade que for, a pessoa ela não sucumbe, porque ela está na fé que vem da razão, que fé não é emoção. Aleluia. Quando Jesus vê além das aparências, Jesus conhecia Pedro melhor do que ele mesmo conhecia. Ele então foi confrontado. Olha só, o confronto da palavra, o início da transformação do Pedro, da restauração dele. Tiago 1, capítulo 1, verso 23 ao 25. Essa aqui é uma das passagens mais importantes para fundamentar biblicamente o autoconhecimento. Diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho, o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Olhou lá, achou bonitinho ou feio, né? Esquece a imagem que você contemplado no espelho. Aquele, porém, que atenta bem para a perfeita lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este será bem-aventurado no seu feito. Então, nós vemos aqui, a palavra de Deus sendo comparada a um espelho. Assim como o espelho não cria imperfeições, o espelho revela aquilo que você é. Se você é bonitinho, você vai ver, você é bonitinho. Tem uma doença psicológica aí, como é que chama? Fabiana, a pessoa se vê no espelho, mas vai ver feio, disforme. Como é que é o nome? Esqueci. Tração de imagem. Tem isso. Tinha uma modelo aí que ela tá magricela.
Por que isso aconteceu? Antes era normal, aí ela postou na rede social lá, né? Aí o pessoal começou a falar, tá gorda, tá gorda, tá gorda. E ela pegou aquilo para ela, começou a fazer regime. Eu li que ela tomava vinagre, e ela, como é que é? Bulimia. Ela comia, anorexia, esses negócios, ela comia, enfiava o dedo na garganta para provocar vômito, para ela fazer assim, e quando ela se sentia com a consciência tranquila, porque o pessoal chamou ela de gordinha, ela ficou magrinha. Tá vendo como a opinião dos outros molda o comportamento? Põe um tapão do Espírito Santo no nosso ouvido, para a gente não ouvir coisas negativas. A pessoa vai somatizando e vai. Muda e molda o comportamento de outro. Então, o espelho ele não cria imperfeições, mas ele simplesmente revela aquilo que já está presente. A palavra não cria os problemas do coração, ela expõe aquilo que realmente somos diante de Deus. Ela revela pensamentos, intenções, motivações, pecados ocultos, feridas e áreas que precisam ser transformadas pelo Espírito Santo. A gente vê então a graça transformadora na vida do Pedro. A graça transformando ele. Justamente porque ela não apenas confronta, apenas não foi confrontada pela palavra, mas restaurou por meio dela. A mesma palavra que confronta é a mesma palavra que restaura para a glória de Deus. A mesma palavra. Bate, mas depois vem com bálsamo, né? Vem com bálsamo de cereais. Amém? Dá umas correadas, né? A palavra de Deus, em Hebreus fala que a palavra de Deus é como um pai que corrige um filho. Na hora, o filho, quando é corrigido pelo pai, fica até revoltado, fica chateado e tal. Mas depois surge uma emoção, surge um efeito na vida da pessoa, a pessoa começa a achar que é bacana. Nossa, legal. Mas de início, revolta. Lucas 22, 61 ao 62 diz assim: virando-se o Senhor olhou para o Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: hoje antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente ao confronto dele. E virando-se o Senhor olhou para o Pedro. Um olhar, só o olhar de Jesus confrontou o Pedro. Jesus não precisou falar palavra nenhuma. O simples olhar de Jesus trouxe a memória do Pedro daquela falta, daquela negação. Mas Jesus confrontou ele pela palavra, por olhar, não por humilhação. Tinha tanta gente perto. Em Jesus havia assim, um olhar de graça. Jesus já havia dito a Pedro que orava por ele e que depois de convertido fortalecesse seus irmãos. Lucas 22, 32. O olhar de Jesus não visava destruir o Pedro, mas restaurar ele. Jesus, situação difícil que Jesus passava em se relacionar e orientar e ensinar os discípulos. Até Jesus, quando ele exortava, da vida dele, da afeição dele, fluía uma graça que a pessoa era impactada. Aleluia, Jesus.
E esse olhar de Pedro para Jesus produziu no Pedro um autoconhecimento. Ele olhou dentro dele e falou: meu Deus, eu sou tudo isso mesmo. O Pedro havia afirmado que jamais negaria Jesus, mas naquele momento percebeu sua própria fraqueza. Esse olhar de Jesus conduziu, um simples olhar, não usou a palavra nenhuma, conduziu Pedro ao arrependimento. Ele chorou, a Bíblia fala que ele chorou amargamente, lá do fundo da alma, ele chorou amargamente, chorou muito. Assim se vê que a restauração do Pedro começou quando a graça de Cristo confrontou ele com a verdade sobre ele mesmo. Aleluia. Olhando o Senhor, revelou quem Pedro era, mas também apontava para aquilo que, pela graça, ele iria se tornar. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Então a gente vê o começo de restauração do Pedro, começando com o autoconhecimento bíblico. Ele se vê como realmente ele é. Aleluia. A gente vê o resultado. Queda da autoconfiança dele. Aleluia. Ele falava assim: me ama, Senhor. Depois ele fala assim: tu sabes, Senhor. Ele falava: eu te amo, Jesus. Me amas, Pedro. E Pedro falava antes para ele: eu te amo, Jesus. Agora ele falou: Jesus, você me ama, Pedro? O Pedro estava falando no texto: tu sabes, Senhor. Sim ou não? Ele não está. Tu sabe, viu? Ele não deu certeza. Te amo, Senhor. Te vou com você até a cruz. Agora, tu sabes. Sabe, Jesus, que eu posso vacilar. Aleluia. Arrependimento profundo. Consciência de fragilidade. E a gente vê então a restauração vindo pela graça. João 21, 15 ao 17. João 21, 15 e 17, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes. Disse-lhe então: apacenta as meus cordeiros. Tornou a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhes: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Tu sabes. Disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me. Jesus não está acreditando que eu amo ele. Jesus não está acreditando. 3 vezes. Perguntando então, mas que eu amava ele. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Depois da queda, Jesus não abandonou Pedro. Mesmo Senhor, o que havia olhado após a negação, agora o procura para restaurar. Depois de ter jantado, Jesus procurou Pedro. Depois da janta. A verdade é que a iniciativa de ir ao encalço do pecador sempre de Deus, é sempre de Jesus. Dificilmente a gente vê na Bíblia o pecador, a pessoa que está necessitando de Jesus, da salvação, ter a iniciativa de ir até Ele. É a graça que vai até a pessoa. Simplesmente a pessoa é relutante, nega, não quer saber de Jesus. Mas de uma maneira ou outra, a graça chega até a pessoa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A graça, ela toma a iniciativa da restauração. Depois de terem jantado, Jesus disse: Simão Pedro, Simão filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Jesus foi um culto do Pedro.
pudesse dizer alguma coisa ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus formou a iniciativa, a restauração começa com a graça de Deus e não com os méritos humanos. Nós não merecemos, é a graça de Deus. Nada que nós viéssemos fazer pagaria a nossa salvação. Esse encontro foi promovido pela graça. De uma maneira ou outra, ela nos alcançou. A graça usou alguém. Jesus não chegou aqui diante de nós, se manifestou, mas usou alguém. A graça usou alguém e falou com você, Jesus. É por isso que você está aqui essa noite. Aleluia, glorificados a luz do mundo, Senhor. Deus, Jesus. E Ele quer que nós venhamos extravasar dessa graça para alcançar outros. Através do bálsamo de Gileade. Aleluia. Outra coisa que eu aprendo aqui, que a graça, ela trata a raiz do problema. A graça não maqueia. Como a gente vê do autoconhecimento, a gente lê aquela lista de itens de saúde emocional. A gente, tendência é de raspar, jogar debaixo do tapete e fingir que está tudo beleza, mas lá dentro, uma hora aquilo floresce, aflora e prejudica a vida da pessoa, os relacionamentos. Jesus não perguntou: Pedro, por que me negaste? Ou por que falhaste comigo? Ele perguntou: amas-me? Isso é amor, né? Se fosse qualquer pessoa, a primeira coisa ele ia cobrar o vacilo, né? Cobrar o vacilo. Por que ele me negou? Por que você fez isso? Esse mesmo falou: amas-me? Porque eu aprendo aqui que a questão aqui, principal, não é a falha de Pedro em si mesmo, mas o relacionamento que Jesus queria novamente relacionar com ele. Isso é o principal que Jesus queria alcançar. Ele foi chamado antes, venha após mim, serão pescadores de homem. E Jesus aqui não queria apenas restaurar o ministério do Pedro, ele queria restaurar o coração do Pedro. Isso tem que mudar, isso não mudar, não muda mais nada. Não muda. Se não mudar o coração, não muda. Se o integral da pessoa, o que foi falado lá, do domínio, se não dominar os impulsos, nós temos nossos limites, não tem jeito. Se não mudar aqui dentro, restaurando Pedro, e a gente vê então a graça de Deus transformando autoconfiança em dependência de Deus. Antes da queda, Pedro afirmava que ele morreria por Jesus. Eu morro pelo Senhor, eu morro. Agora já não confia em suas próprias palavras, mas responde: Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Aleluia. Tu sabes que eu te amo. O homem que antes confiava em si mesmo, agora descansa no conhecimento perfeito de Jesus. Jesus, Ele me conhece, então não adianta eu maquiar. Ele tem um xerox, a fotocópia da minha vida, sabe tudo de mim. Então não adianta eu me esconder. Aleluia. E a graça restaura o chamado. Venha, Pedro, está sendo os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas. Jesus ainda bem não perdoou Pedro, ele reconduziu ao serviço do reino. As quedas do Pedro não anulou o propósito de Deus na vida dele. A graça restaurou Pedro e o capacitou a cuidar de outros. E é isso que a gente vê aqui na igreja. A nossa visão: cada membro, um ministro. Cada membro, um ministro. Eu fiquei aqui hoje de quarta-feira, na Júlia.
Pregou aqui? Foi segundo? Assim, mas todos os ministros, e tá, a cada dia eles apontam um, irmão sábio, mestre, ensinador, irmão amado. Todos somos ministros, pastor Thiago, missionário Rei. Quem mais? Todos vocês, ministros de Jesus. Cada membro, um ministro. Por quê? Nós temos que fazer isso. A Bíblia fala assim: se nós não clamar, as pedras clamarão. Naquele grande dia, Deus, a Bíblia fala que nós temos que dar frutos. Se a Bíblia fala que nós temos que dar frutos, porque naquele grande dia nós temos que apresentar os nossos frutos a Deus. Aleluia. O que a Bíblia fala a respeito de ganhar galardão, ser recompensado por aquele que fez aqui? A Bíblia fala o tempo todo em dar fruto para o reino de Deus. Se a gente não der, vamos ser cobrados. Fruto para Deus. Então Pedro, ele foi reconduzido para o ministério dele. A gente vê ele, no dia de Pentecoste, ele pregou uma pregação de 3.000 almas, depois 5.000. E a Bíblia fala que a graça dos discípulos era tão grande a graça que havia na vida deles atraía as pessoas para o reino de Deus. Nós temos que ter a graça de Deus na nossa vida de maneira tal que pessoas venham ser impactadas através da nossa vida, através do nosso testemunho, através da nossa palavra. A graça tem que fluir, essa graça salvadora flui. Nós somos canal de Deus para que essa graça venha fluir e nós possamos alcançar pessoas para Jesus. O olhar de Jesus produziu aquele quebrantamento em Pedro. E as perguntas de Jesus produziram nele restauração. Eu lembro do texto, João 21, 15 e 17. O mesmo Pedro que chorou largamente agora é restaurado pela graça de Deus. A gente vê aqui muitas pessoas desanimadas com o ministério, desanimadas. Eu vi uma situação na internet que o cara falou assim que ele fechou 2 igrejas, tinha que fechar a igreja. É história triste. E o Pedro, ele foi, a história dele acabou muito bem. A graça transformadora de Cristo fez dele um pastor e uma coluna da igreja. A restauração é a prova que Deus não apenas revela quem nós somos, mas também nos transforma naquilo que Ele deseja que nós sejamos. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou desse jeito, mas nós nos tornaremos assim como Ele quer. Essa é a graça restauradora de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glorificados a todo o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. E nessa noite vamos matar o Pedro que existe dentro de nós. Nós temos um pouquinho de Pedro de nós, que não tem. Até mais do que Pedro, né? Muito mais. O Espírito de Deus vem matar o Pedro que está dentro de nós. As características do Pedro que está dentro de nós.
Bíblia fala dos frutos do Espírito. Aleluia. Domínio próprio, longanimidade, bondade, amor, fé, esperança, paciência. É tudo que nós precisamos. E quem outorga isso na vida do crente, daquele que crê, é o Espírito Santo. A fonte é essa. Vamos orar ao Senhor e pedir que Ele venha manifestar o fruto do Espírito em nossa vida. Aleluia. O que é fruto do Espírito? Fruto do Espírito é a manifestação do caráter de Deus na nossa vida. Assim como Deus é em pessoa, nós também somos, porque Deus, Ele é uma das pessoas, uma pessoa da humanidade, é pessoa, assim como nós. Tem sentimentos como nós. E aí, então, quando o fruto do Espírito, porque os frutos do Espírito, é errado colocar assim. Imagina um fruto, que é uma mexerica. Então, da mexerica sai tanto de fruto. Então, é um fruto que envolve vários frutos. Então, é frutos do Espírito. É o fruto do Espírito. A mexerica, analogia, a mexerica que tem vários frutos. Gomo lá dentro, cada gomo é um fruto. Amém? Então, é a manifestação do caráter de Deus na nossa vida. Santidade, bondade, amor, benignidade, longanimidade, amor, paciência, domínio próprio. Isso tudo a pessoa divina tem. E nós podemos ter quando nós procuramos e buscamos aumentar a disposição daquele que quer. Jesus não vai dizer assim, vem aqui, vou esperar em você o fruto do Espírito. Tem que ter busca, tem que ter desejo, busca para ter atitudes, pensamento, valores mudados, tem que ser transformado. Essa transformação é através de uma busca. Pai, em nome de Jesus. Nós oramos de Israel. Deus, desgraça, Deus, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, o Deus Espírito de Deus nos ensinou essa noite, nos ensinou profundamente essa noite. Nos ensinou, Deus. Pai, em nome de Jesus, Manifesta, Senhor, a tua glória. Deus, a tua graça, Senhor, é abundante no nosso meio. Ah, Deus. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pelo maior Deus. que o teu Espírito Santo venha, Deus, jogar luz, Manifesta a tua glória e o teu bem poder. nas entranhas da nossa alma, Deus. Ah, Espírito Santo de Deus. Por nós mesmos, ó Deus, nós não vamos conseguir isso. Deus, esse trauma, ó Deus, que ainda está entranhado na nossa alma, Deus. Sentimentos, ó Deus, que não coaduna com a sua grandeza, com a sua santidade, ó Deus. Pai, cria sentimentos, ó Deus, de remissão, ó Deus. Seguir para o alto, Deus. Existe, Deus, Deus. problema, ó Deus. Segundo a tua Deus, se nós fizermos, ó Deus, uma introjeição, olharmos para dentro de nós mesmos, nós não vamos conseguir identificar aquilo que está exigindo que venhamos viver a plenitude do teu Espírito Santo. Mas o teu Espírito joga luz, declarou, clareia o Espírito de Deus na nossa vida. E que seja notório aos nossos olhos onde nós devemos mudar. manifesta-se. Pai, em nome de Jesus. Nós possamos, A tua Bíblia fala, Deus, nós possamos, ó Deus, andar que nós devemos segundo a tua vontade. ser semelhantes a ti. Sim,
Deus, para que isso venha acontecer, nós precisamos de uma restauração completa em nossa alma. Para que venha refletir positivamente no nosso espírito, no nosso corpo, na nossa mente. Ainda fala sobre maneira grandiosa na tua palavra, que nós temos a mente de Cristo. Oh, meu Deus. Temos a mente de Cristo. Oh, Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento. Deus, que o Espírito Santo, Deus, juntamente conosco, Deus, porque tem que ter uma ação humana. O Senhor não vai fazer isso sozinho, meu Pai. Tem que ter uma ação humana nisso. Que nós possamos, em nome de Jesus, estarmos buscando espírito de liberdade. Porque nós queremos, oh Deus, manifestar Deus, termos, oh Deus, uma vida curada, Deus, de maneira que nós venhamos sermos canais de bênção para outras pessoas. Em nome de Jesus. E o bálsamo do Senhor. Aquele bálsamo que curou no passado, oh Deus. Ó Senhor, sarou por nós feridas do teu povo. Nessa noite, em nome de Jesus, venha tocar profundamente no interior de cada pessoa aqui presente. Deus, que nós venhamos ser sarados, impactados, oh Deus, pelo teu bálsamo que cura, que sara, transforma e muda o pensamento. Para que nós possamos, Deus, estamos sendo curados e sendo canal de bênção, de cura e de transformação para outras pessoas. Faça isso, Deus. Faça isso, Espírito Santo. Porque, Deus, nós sabemos que tem tantas pessoas sofrendo. Foi nós queremos capacita, Deus, a sua igreja. Capacita, Deus, em nome de Jesus. Coloca, Deus, comprometimento, Deus, de estar fazendo essa grande comissão no nome de Jesus. Aleluia. E todos que creram, digam amém. E graças a Deus, aplauda o Senhor, o único digno de receber o nome e a adoração. Aleluia. Obrigado, todo mundo do Senhor. Que a graça de Deus.